Vamos conversar então com o nosso especialista CNN em economia, Sérgio Valli, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, obrigada pela sua presença aqui no CNN Money nesta segunda-feira. Bom dia, Pri, Thaís. Bom dia a todos que nos assistem. Sérgio, a Thaís fez um panorama super interessante sobre trajetória da dívida pública, que é um assunto que tem tudo a ver com o que está se discutindo, né? De tanto orçamento que vai entrar em discussão hoje para o ano que vem, quanto a PEC das bondades, né? Que aumenta muito os gastos nesse ano e cria um problemão para o ano que vem. Eu queria que você falasse sobre essas perspectivas, porque o que os políticos dizem é que a arrecadação está muito boa nesse momento e com essa arrecadação super positiva é possível pagar esse aumento de benefícios. Porém, o que os dados e a trajetória, como a Thaís mostrou, apontam é que daqui para frente a situação não vai ficar tão favorável, até porque tem uma previsão de queda na arrecadação, com esse boom de commodities não ajudando tanto. Quais que são as perspectivas que ficam daqui para frente e elas podem, mais uma vez, a gente falando sobre isso, reduzir os efeitos desse pacote de bondades? Pois é, Pri, o governo tem trabalhado política fiscal como se não houvesse amanhã, né? A gente tem feito um pacote grande de estímulos esse ano, de exonerações com efeitos tributários por conta da tentativa de reeleição do presidente. Um ano que a gente ainda está tendo commodities elevadas, a gente ainda está tendo algum crescimento, mesmo que baixo. Então, você tem um ano que você está conseguindo entregar algum resultado fiscal melhor do que se imaginava. De fato, como a Thaís estava lembrando, ano passado o mercado trabalhava com números muito piores, a gente vai conseguir entregar uma dívida abaixo de 80% do PIB. Mas é uma dívida elevada que, quando a gente olha em perspectiva para 2023, com crescimento menor, com juros ainda elevados, que vão ficar nesse patamar pelo menos mais um ano, a tendência é você ter um aumento da dívida para 2023. Nossa estimativa está em torno de 84% do PIB, que é uma dívida extremamente elevada, com esse custo que a gente tem hoje nesse momento, e por conta disso ainda tem certeza do que vai ser o governo em 2023, o que ele vai seguir em relação à regra do teto, se vai manter desonerações ou não. Então há uma grande incerteza do ponto de vista também político em relação ao novo governo que vem por aí. Quando você junta tudo isso, o mercado fica muito inseguro, acaba também cobrando um prêmio maior na dívida, né, uma taxa de juros maior por conta dessas incertezas fiscais acumuladas, e o que a gente está vendo hoje é o governo não trabalhar para acomodar isso para o ano que vem. Né, tudo que tem sido feito até agora, desde o ano passado, na verdade, com a quebra da regra do teto também, né, que a gente viu acontecer 2 anos seguidos de uma forma não tão positiva como foi na pandemia em 2020, a gente vê um cenário, de fato, cada vez mais desafiador para a política fiscal e, consequentemente, vai colocar uma pressão muito grande em cima do Banco Central na taxa de juros. Sérgio, a gente tratou agora há pouco do que aconteceu com o dólar esse ano, que é uma das moedas que mais valorizou no mundo inteiro. E essa valorização tem a ver exatamente com a atração dos nossos juros aqui, isso deve acontecer por mais tempo, o que acaba distorcendo um pouco a leitura, criando uma neblina na leitura exata de qual é o risco que os investidores estão vendo, porque o sujeito vem, passa meses aqui, ganha uma fortuna com a nossa taxa de juros e vai embora. Mas nesse período que ele vem, o câmbio acaba arrefecendo um pouco e vira um termômetro de que, olha, a coisa não está tão ruim assim. Qual é o melhor jeito da gente fazer a leitura desse trade-off entre receber o investidor, mesmo que ele venha buscar só a taxa maior real de juros? Pois é, Thais, esse é um ponto extremamente importante. Você lembra no começo do ano como o mercado estava animado com a taxa de câmbio em queda, havia uma sinalização de que a gente estava caminhando para a normalização. Né? Muita gente falava de câmbio no final desse ano em 4,50 ou até menos do que isso, mas a gente olhava para frente, com todos os riscos fiscais que a gente estava acumulando, que a gente estava sinalizando, o cenário era o contrário disso, era um câmbio mais pressionado. Então, quando você junta um cenário internacional muito adverso, com um cenário fiscal muito complicado aqui dentro, não dava para ver esse câmbio muito apreciado permanecer, que é o que a gente está vendo acontecer agora. Então, sim, o cenário desde o início do ano, ele estava, de certa forma, enganoso. Não parecia, olhando com o que a gente estava vendo na construção fiscal aqui dentro e internacional de juros elevados, especialmente na economia americana, que a gente conseguiria sustentar uma taxa de câmbio tão baixa como a gente estava. E a gente está vendo agora o preço dessas questões externas e internas da nossa taxa de câmbio. Tende a ficar aí acima de R$ 5 por dólar ainda por um bom tempo.
Sérgio, para finalizar, a gente tem pouco tempo, mas eu queria que você falasse sobre quais são os impactos para a população brasileira e para o cidadão comum de toda essa perspectiva de piora na trajetória da dívida. Você falou que a Thaís colocou 82,8%, né? Acho 78,3%, 78,3%, mas a previsão do Sérgio e a previsão 84%. do Sérgio de 84%, né, por cento. Então, a dívida pública subindo nas provisões do Sérgio, então, para 84% dos atuais 72%. O que isso traz de impactos para a economia e para o cidadão comum? Pois é, a grande preocupação para o consumidor, para a população no geral, é de duas formas, né, que ele sente direto no bolso. É uma taxa de crescimento mais baixa por conta dessa taxa de juros mais elevada, que acaba significando desemprego mais alto. A gente está vendo uma queda de desemprego agora, mas tende a subir. E também uma inflação que leva mais tempo para cair. A gente está vendo as revisões de projeção de inflação do ano que vem para cima, indo aí para casa de 5,5%, é uma inflação que está mais resiliente, está mais difícil de cair. Então, para o consumidor, significa dizer que, olha, infelizmente, o empobrecimento vai permanecer ainda para a população, um desemprego mais elevado e ainda uma inflação que vai demorar para cair para os patamares que a gente tinha antes da pandemia. Obrigada, Sérgio Vale, economista CNN, conosco na manhã dessa segunda-feira. Boa semana, meu caro. Até já. Boa semana para vocês também. Um abraço, tchau, tchau.